Fique à vontade. O podcast de quem está lado a lado com o trabalhador vai começar. Um espaço para mostrar as lutas e conquistas de um dos sindicatos mais atuantes e com maior relevância do interior do Brasil. Informação, debate, entretenimento, bate-papo, conversas francas, olho no olho, assuntos importantes para o trabalhador, para o cidadão, para o ser humano, você vê aqui. Prepare-se para uma experiência enriquecedora, envolvente. Está no ar, o podcast do trabalhador. Metabase na cidade. Mês de janeiro de 2026. Sabia que nesse mês temos o Janeiro Branco, que é um mês global de conscientização sobre a saúde mental? O que você pode fazer em relação a isso? Já tem algum impacto na sua vida, na vida de seus familiares em relação a essa questão da saúde mental? Então vai valer muito a pena você estar com a gente hoje nesse especial Metabase na cidade. Para fazer aqui esse podcast, eu não estou sozinho, duas convidadas muito especiais, as quais eu apresento a partir de agora para vocês. Vamos lá. Conosco aqui a nossa coordenadora, a nossa gestora da Clínica Metabase Saúde, a enfermeira Séfora Souza. Muito obrigado, Séfora, pela presença. E conosco também aqui a psicóloga, marca a sua presença aqui hoje com a gente, para nossa alegria, a Bruna Souza Fayad. Sejam bem-vindas. E na produção, Tiago Santos. Muito obrigado, Tiago, aí pela força sempre. Vamos juntos, então, falar sobre saúde mental. Esse tema está na ordem do dia, mas antes, um cumprimento especial aqui, às nossas convidadas. Bem-vinda, Séfora. Obrigada. Agradeço pelo convite e eu gosto de dizer que quando eu venho é para dar notícia boa, né, Mário? Pois é, vamos ver o que temos reservado hoje, então, aí, para os associados, os trabalhadores associados ao Metabase e, claro, para a sociedade como um todo, porque o que é feito aqui tem impactado não só a vida desses trabalhadores associados, mas também a cidade de Catalão e a região como um todo. E a Bruna também está fazendo parte disso, porque ela também tem a sua atividade aqui na Clínica Metabase Saúde. Mas, antes de tudo, seja bem-vinda, Bruna. Bem-vindo, obrigado, bom dia, Importante estar aqui, para falar desse tema que, graças a Deus, está ganhando grande notoriedade, com o tempo, com os anos. É verdade. Eu acho que, para começar, vamos contextualizar, uma campanha global. Achei interessante esse nome, pesquisando, dei uma olhada, uma campanha global de conscientização sobre a saúde mental. Conta um pouco para a gente o que se sabe e o que é importante passar para a nossa audiência sobre esse Janeiro Branco, Bruna. Sim, o Janeiro Branco, ele é um mês de conscientização, da prevenção também e da promoção da nossa saúde mental. Começou em 2014, em Uberlândia, inclusive com um psicólogo, só virou lei federal em 2023, então é novo ainda, Mas é importante a gente falar sobre, porque eu achei bom eles colocarem janeiro, porque janeiro é o mês que todo mundo promete mudar de vida, renovação, Mas aí o Janeiro Branco vem para lembrar que nada muda por fora se continua doendo por dentro. E saúde mental é isso, Não é apenas a ausência da doença física, é a saúde mental, que envolve como você vive, como você se sente, como você trabalha, como você lida com pressões, como você se relaciona, tudo isso. Tem toda uma conexão, então, que envolve, Ela falando a respeito de como é que você lida com pressões, os trabalhadores, Séfora, tem muita pressão para quem geralmente trabalha, tem que cumprir meta, e a gente tem percebido isso também aqui no Metabase, com essa sacada que foi feita aí. Claro, essa sacada, mas ouvindo principalmente. A escuta é fundamental, principalmente eu penso que para trabalhar com essas questões da saúde mental. E aí teve essa iniciativa por parte da diretoria, o presidente Diego Hilário implementou esse projeto da clínica, e quando se fala em pressão, deu um apoio muito grande para esses trabalhadores, né, Séfora? Exatamente. A gente vê que eles têm buscado,
esse apoio, né? Eles têm buscado os profissionais aí ligados à saúde mental cada vez mais, né? Entendendo que a saúde mental deles é extremamente importante, né? Então, à medida com que eles vão, né, se sentindo aí pressionados de alguma forma, nesse mundo mesmo capitalista de hoje, né? Esse mundo que a gente vive não só no trabalho, as pressões, mas em todos os âmbitos da vida, né? Eles têm procurado bastante. É isso. Depois você vai dar a notícia, não sei se está relacionado aí à clínica, com certeza sim, né? Porque é onde você está como gestora, mas vamos lá, já já a gente fala sobre isso. Agora, Bruna, você atuando nessa área da psicologia, fala-se muito em saúde mental, as pessoas associam diretamente a depressão e a ansiedade, mas esse espectro ele é muito mais amplo, né? Sim, com certeza, né? Saúde mental não é somente a depressão e a ansiedade, apesar de que, né, nós temos muitos dados que vem aumentando cada vez mais, né? Mas está muito mais relacionado com essa questão, né? De como a gente vive, né? De como a gente sente, de como a gente se relaciona, é toda a sua história de vida, né? Não só que gera, né, que chega a questão da ansiedade e da depressão, né? A ansiedade e a depressão é uma consequência de tudo isso, por isso que é importante a gente fazer a terapia, né, antes de chegar nesse limite. É isso, e importante você colocar isso em informação. A gente sempre trabalha o podcast Metabase na Cidade, ele vem para isso, para preencher também, vamos dizer, essa lacuna, e de uma forma muito inteligente a gente está aqui para dividir esse conhecimento com a nossa audiência, não só com os trabalhadores, com os dependentes, mas a sociedade como um todo. E qual que é o ponto ali que, o alerta chegou, tem que procurar ajuda? Quando é que chega nesse momento, assim, que é importante as pessoas estarem atentas? Muitos trabalhadores e até familiares, né, eles chegam aqui relatando cansaço extremo, irritabilidade sem uma causa, né, não conseguem mais descansar, insônia, né, perda de rentabilidade, perda de prazeres em atividades que gostavam antes, né, um vazio, ou às vezes até a ausência de emoções, aquela apatia, né, a gente fala, tudo isso eles chegam relatando para a gente, né, achando até então, até eles chegarem aqui, eles acham até então que é o normal, a gente tem que aguentar, a gente tem que ser forte, né, a gente vem de uma cultura assim, que tudo isso está dentro do normal, até chegar à nossa doença física, né, que é a ansiedade, a depressão, né. Por isso que hoje anda ganhando muita notoriedade a questão dessa saúde emocional e mental. Se a gente puder prevenir e promovê-la, a gente consegue, né, não chegar a esse ponto. Um podcast como esse é uma forma de se promover, porque está se discutindo, está se falando, e é a informação que chega, né, Séfora? Isso é promoção da saúde, né? Levar informação para quem precisa, né? E hoje não somente para os trabalhadores, mas com tudo que o Metabase na Cidade alcança, né, em todas as proporções, outras pessoas também se beneficiam dessas informações que a gente traz aqui em todos os podcasts. É isso. Você falou, Bruno, em relação a essas queixas que geralmente os pacientes têm aqui, no caso, isso, vamos dizer, isso é no todo, porque a sociedade, ouve-se muito que nós estamos numa sociedade doente, e a doença do século é muito em cima disso também. Sim, é no todo, né? A gente vê esse esgotamento emocional e mental no todo, né? Todo o mundo, né? Podemos dizer, né? Por isso que eu acho que cada vez mais a gente está ganhando notoriedade, né? E está até virando lei, e agora tem a NR1 dentro das empresas, né? Então, é justamente por causa dessa notoriedade, de vendo que as pessoas estão realmente esgotadas emocionalmente, né? Antes até de começar no nosso podcast aqui, a gente estava falando justamente disso entre nós aqui. É verdade. Né? E isso acontece até entre a gente aqui, não é porque eu sou psicóloga que eu estou ausente disso, né? Nem ela que é enfermeira, nem você, né? Sim. Todos nós estamos sujeitos a isso, né? E eu entendo que, assim, essa questão do esgotamento, ele traz, né, para a sociedade uma produção diminuída,
né? Então, quando você tem aí profissionais que estão esgotados, aumenta ali o seu número de atestados, aumenta ali o seu número de ausências no trabalho, atrasos, tratamentos. Então, quando você deixa chegar, né, a um estágio onde o paciente, onde o trabalhador, ele precisa fazer um tratamento mais aprofundado no sentido de se ausentar, isso para a empresa também é ruim, né? Então, quanto mais cedo a empresa detectar, né, alguma falha, alguma situação que está levando ou que tem levado esses profissionais ao adoecimento, para ela é interessante, né? Porque ela evita ali na frente com que esses trabalhadores fiquem ausentes ali das suas atividades. É isso. Essa questão de você ter a consciência de que o problema existe e ele precisa ser tratado. Né? Ou, melhor ainda, se você puder evitá-lo, né? Você antever isso. Exatamente. Eu sou muito pragmático para algumas coisas, sou muito pragmático. Né? Eu penso que a maioria das coisas, às vezes a gente procrastina em algumas coisas, ou nem tanto assim, mas tendo o Janeiro Branco, de que forma as pessoas, de forma prática, elas podem participar, elas podem vivenciar melhor essa experiência desse mês que trata da conscientização da saúde mental, Bruna? Eu coloquei aqui 3 movimentos simples, que eu acho que é importante a gente parar e refletir. Só com a gente mesmo, a gente no momento nosso. A primeira pergunta que você deve se fazer é: como eu estou de verdade? Né? E ser honesto. Ser honesto com você mesmo, né? É importante isso, porque às vezes, interrompendo um pouco, mas a pergunta é: como eu estou de verdade? Como eu estou de verdade? E aí é como você está falando, aquele olhar para dentro da pessoa mesmo, né? Com honestidade. Olhar sendo verdadeiro, sendo sincero com você mesmo, né? Sim. Para além das questões físicas, né? Você olhar o seu lado emocional, mental mesmo. Como eu estou de verdade? Eu estou bem mesmo? Né? A segunda seria: o que está pesado em mim? Qual é o fardo que está fazendo com que as coisas não fiquem bem, né? Qual que é o fardo, então, né? Qual é o fardo? O que está pesado em mim hoje? O que eu não estou conseguindo carregar? O que eu preciso de ajuda? Né? É interessante, né? São 2 perguntas que vai meio que apertando ali, né? Que vai te fazendo entender, né? Que vai te fazendo se conhecer, né? Um autoconhecimento. É verdade. Um autoconhecimento que você pode começar por aí, né? E a terceira eu estou até curioso com a terceira agora já. O que eu preciso agora? Me responde, Marcos. O que você precisa agora? Bom, você respondeu então. A primeira é como eu estou de verdade. Como você está, o que está pesando e o que você precisa. Agora. Você precisa procurar ajuda, você precisa aprofundar mais no assunto, que no caso é você mesmo, né? É autoajuda ou autoconhecimento. Tem gente que não gosta desse termo, autoajuda. Mas o autoconhecimento. O autoconhecimento é autorreflexão, né? E eu acho que essas 3 perguntas, elas são bastante fortes, porque muitas vezes você está se sentindo irritado, você está se sentindo apático, você está se sentindo, né, de triste, ou alguma coisa que está te causando dor, mas você não sabe exatamente o que é. Então, quando você se pergunta, né, como que eu estou, né? Como que eu estou de verdade? Opa, peraí. Você começa a trazer, né, na sua memória os seus sentimentos. Você começa a entender aquilo que você está sentindo naquele momento. E o que está pesando? Então, sempre tem algo. Pode ser que tem várias coisas pesando, mas sempre tem algo que está pesando mais, né? E aí você começar a refletir, opa, o que eu posso mudar para que isso não pese tanto, né? E a mudança começa da gente, né? A gente não pode esperar a mudança do outro. A gente tem que começar a mudança internamente da gente. A gente só muda a partir do momento que a gente conhece aquilo que está pesando, aquilo que está trazendo dor. Então, o autoconhecimento, eu acredito que é extremamente importante. E aí, se autoconhecer é fazer para a gente mesmo essas perguntas que a Bruna trouxe aqui para a gente, né? É algo que a gente
pergunta para todo mundo, como que você está? Mas a gente nunca faz pra gente mesmo, né? É. Nossa, você tá triste por isso, mas por que eu estou assim, né? O que tá pesando para mim? Então, acho que é interessante, né? Todo mundo, depois que ouviu o podcast, assistiu o podcast, no seu momento ali sozinho, faça essas perguntas, né? É verdade. A gente só muda realmente aquilo que a gente tem consciência, né? Exatamente. Então, a gente tem que dar pausas, a gente tem que dizer não, às vezes, para aquilo que está pesando, para aquilo que a gente não está conseguindo e pedir ajuda, né? Eu ia chegar nesse ponto, porque muitas pessoas às vezes acham que, primeiro, consegue resolver sozinho, depois acha que pode resolver ali com, talvez, pessoas mais próximas, mas a participação ou a presença de um profissional que estudou, que tem conhecimento, é fundamental, né, Bruno? Com certeza, né? O primeiro passo, né, é você fazer essa autoanálise, esse autoconhecimento e conseguir pedir ajuda, sair desse lugar, né, de achar que é fraco, que quando eu peço ajuda, né, eu sou fraco, né, ainda tem esse estigma, infelizmente, Tabu. mas não, né, quando você pede ajuda é que você está sendo forte, né, e pedir uma ajuda, porque quando você tem um tratamento de forma integral, como acontece aqui na Metabase, né, que é a psiquiatria, a psicologia, nutrição, né, ele vê a pessoa de forma integral aqui. Eu acho isso muito interessante, né. A Séfora já colocou em alguns outros podcasts, ela deve se lembrar, né, que aqui o olhar da diretoria, do presidente, Diego, é o quê? É o olhar no todo, né, porque a pessoa, ela é o todo, ela não é só uma parte, né? Tem que ser observado tudo isso. Diante disso, o que você tem de novidade para a gente? Que já deve ter gente aí querendo saber, certo? Né? Pensando nessa questão de ter um olhar integral, né? Que a pessoa não são partes. Ela não é só um corpo, ela não é só uma mente, ela não é só alimentação, ela é um conjunto, né? E a gente, pensando nisso, nós trouxemos agora, né, uma nutricionista que vai fazer os atendimentos para as pessoas que necessitam aí de um acompanhamento, para vários transtornos que acontecem hoje, né? A obesidade, ela pode ser um dos fatores desencadeantes para uma ansiedade, para uma depressão? Pode, porque além da pessoa, né, não se enxergar da forma que ela gostaria, tem toda a saúde também do coração e a saúde mental envolvida. Então, pensando nisso, não adianta eu só fazer um check-up cardiológico, não adianta eu só ir para terapia, se o meu problema ali, o foco principal é a obesidade, né? Então, eu preciso tratar o quê? A obesidade, tratar ali a parte cardiológica, tratar ali a parte de saúde mental. Pensando nesse sentido e na integração desses profissionais, a gente agora está com uma nutricionista para fazer esse acompanhamento. Pessoal, notícia boa. Então ela está disponível, né, na parte da tarde, então é só vir agendar, né, ligar, agendar, que ela estará disponível para acompanhar os trabalhadores, associados e seus dependentes. Outra questão é que, falando aí que os índices têm aumentado cada vez mais e a conscientização também, a procura pelo profissional da saúde mental, ela tem aumentado. Sendo assim, nós vimos que 2 profissionais já estavam sendo insuficientes para atender toda a nossa demanda. Então, agora, o presidente Diego contratou mais uma profissional, né, uma terceira psicóloga, para a gente ter um leque maior de pacientes aqui para ser atendido. Então, ela vai estar no período da tarde também, juntamente com a Bruna e o João Paulo, fazendo terapia para aquelas pessoas que necessitam desse tratamento nesse momento. É isso. Bom, você que acompanha, então, o Metabase da Cidade, a Séfora vem sempre trazendo, né, o seu conhecimento, também trazendo notícias boas, como essas duas aqui, né, do nutricionista e também do psicólogo. Psicólogo, não posso deixar a Bruna embora sem perguntar para ela como é que tem sido essa experiência de estar fazendo esse trabalho, fazendo toda essa atividade aqui de forma totalmente integrada aqui dentro de uma entidade particular, de um sindicato. Como é que tem sido essa experiência para você, Bruna? Gratificante, Návio, assim, não tem outra palavra, sabe? Estar aqui
trouxe muito conhecimento para mim, justamente porque por conta da forma que a Metabase trabalha, né? Esse trabalho integral, multiprofissional, trouxe muito conhecimento, né? E é gratificante acompanhar esses trabalhadores, né? Eu brinco com eles que eles acham que eu ajudo eles, mas eles me ajudam muito mais, né? Então, assim, eu estava até comentando aqui com a Cefra antes, né, de começar, sobre uma paciente que eu estava super feliz com a realização dela ontem. Então, assim, é muito gratificante estar nesse trabalho, nesse projeto. E tem muita gente de fora da Metabase, que não é os trabalhadores, né, que não conhece. E às vezes eu comento, eu falo, não, trabalho, como que é? E a hora que eu conto, as pessoas ficam maravilhadas com isso aqui. Falam, nossa, não sabia que tinha um trabalho e tal. Então, assim, é gratificante, né, ter sido convidado e estar participando desse projeto aqui da Metabase. Pois é, e que não se restringe apenas aos trabalhadores, tem também essa rede, né, no caso, os associados, no caso, eles têm os dependentes. Os dependentes. E isso se abrange a todos eles. O que eu acho mais importante em termos de impacto é isso, né, porque às vezes as pessoas acham que é só o trabalhador associado, mas aqui tem essa preocupação com relação à família também. São 15 mil pessoas no total. Chega-se a isso, né? Porque por conta da quantidade que existem dos trabalhadores filiados, mas se você pegar em torno de 3 pessoas, dá nessa faixa de 15 mil pessoas. Vai ter muito trabalho aí. Graças a Deus. Entendemos que, assim, o trabalhador, ele não é a pessoa só ali no ambiente de trabalho, né? A pessoa, ele é trabalhador, mas ele é pai, ele é provedor, ou ela é mãe, ou ela é provedora. Então, não dá para tratar somente o trabalhador e não tratar toda aquela estrutura familiar dele, né? Os filhos, a esposa. Então, tem famílias inteiras tratando aqui. O trabalhador, a esposa, os filhos, né? E isso faz com que a dinâmica ali familiar e de vida mude completamente. E é esse o objetivo, né? Não olhar para ele só ali dentro da empresa, mas olhar para ele dentro da sua casa, dentro da sua cidade, né? Olhar para ele dentro da vida que ele leva ali. Então, eu acho que isso é extremamente importante e tem dado um resultado muito legal, né? Tem dado um resultado muito positivo. É isso. Bom, a gente caminha para encerrar. O que é mais importante aí a ser destacado nesse Janeiro Branco, o mês global, né, de conscientização sobre a saúde mental? O que é mais importante? Você já deixou 3 perguntas aqui que são essenciais para que a gente possa, né, refletir. Eu ainda queria ampliar muito mais, porque eu gosto muito de psicologia. Eu descobri recente a psicologia positiva. Eu fiquei impressionado com a força que tem essa linha, né, da psicologia, que existem, né, as pessoas têm o direito, no direito várias, a pessoa faz o direito trabalhista, faz o direito criminal, e a psicologia é a mesma coisa, né? São várias áreas, várias abordagens. E dentro disso que você está falando aí, eu acho que é importante as pessoas, autoconhecimento, como fazer isso, né? Tendo a oportunidade de acompanhar um podcast como esse do início ao fim, tendo, né, profissionais com tamanha qualidade que a gente traz aqui, mas também buscar outros caminhos, a leitura, né, a conversa em si, né, a conversa em si, o ser humano ela é nasceu para terapêutica, isso, né? É para estar junto o ser humano, Isso. né? Apesar que muita gente tem discordado disso aí. E isso que tem adoecido, né? Já tem dados que o isolamento social tem adoecido as pessoas. Nós não nascemos para ser isolados, né? Nós nascemos para estar juntos, para conversar, isso é terapêutico, né? Eu falo que o Janeiro Branco, ele não é sobre metas, ele é sobre caber dentro da sua própria vida. É isso. E eu trouxe também até uma ferramenta que eu brinquei com vocês. Né? Sim, essa é importante. Eu estou fazendo com os meus pacientes aqui, né? E eu acho bom a gente começar o ano, né? Com a Roda da Vida de 2026. Mostra aqui para essa câmera aqui, ó, a Roda da Vida da Bruna. Aqui. A Roda da Vida é uma ferramenta que você acha na internet. Então, quem quiser fazer aí, começar o ano, é bom a gente fazer ela agora, fazer ela no meio do ano e fazer ela no final do ano. A gente dá uma analisada. Entender a evolução? É a evolução nossa, né? Você vai dar notas, né, de 1 a 10 sobre todas as áreas da sua vida, né? Qualidade de vida, pessoal, profissional e relacionamentos, né? Porque a gente entende que a gente é sistêmico. A gente é, igual ela falou, a gente não é só o profissional, a gente não é só o pessoal, né? A gente é sistêmico, então a gente precisa rodar. Se você começar a dar notas aqui
e um ficar lá embaixo, não, mas aqui tá 1, mas aqui tá 10, não, você não tá bem. Todos têm que estar mais ou menos na mesma... Os extremos não funciona nunca. Não funciona. Né? É o equilíbrio, né? A gente Exato. precisa do equilíbrio e acima da nota 6, hein, galera? Pra gente poder dar para rodar, né? Pra gente ver como está a nossa saúde mental. Né? Eu trouxe até para vocês fazerem. Claro, eu faço questão. Vamos fazer. Dependendo, gente, eu vou até depois compartilhar isso aqui com a nossa audiência. Vamos nos conhecer. Ué. Então é isso, nosso tempo já finalizando aqui. Fica mais uma vez, então, aí o convite para que você possa responder essas perguntas e fazer essa autorreflexão, que é muito importante. E caso haja necessidade, pode vir aqui no Sindicato Metabase, que existe toda, né, uma equipe, né, uma rede de apoio para dar esse suporte, principalmente para o associado e também para o seu dependente. E o quanto é importante isso. Falávamos de 15 mil vidas, né, 15 mil pessoas, a gente fica pensando no impacto positivo disso, né, Séfora, na sociedade como um todo. São 15 mil pessoas que sabem que tem esse apoio aqui. Né? É um terapeuta, um psiquiatra, um psicólogo, tem esse suporte todo, que poderia estar indo para a rede pública, mas o Metabase está aí fazendo esse trabalho e impactando positivamente a sociedade. É aquilo que o presidente da entidade, o Diego Hilário, ele pensou, ouviu, né, ali os trabalhadores e colocou em prática. E o resultado está aí, né, Séfora? Muito obrigado. E a semana que vem a gente volta com mais um convidado especial. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Tá joia, Bruna. Foi um prazer, uma alegria te receber aqui. Volte mais vezes para a gente falar sobre psicologia positiva também e outras ramificações aí desse trabalho que hoje é fundamental na sociedade. Muito obrigado. Viu? Obrigado, volto sim. E eu quero deixar, né, falando que Janeiro Branco é um convite para você colocar a sua saúde mental como prioridade na sua vida nesse ano de 2026. Faça isso, com certeza você estará vivendo melhor e com certeza as pessoas que estão à sua volta também, porque, como a Bruna falou, né, nós somos seres que estamos aqui para estar vivendo de forma integrada com outras pessoas. Então, por que não a gente ter essa consciência? Cumprimos o nosso papel hoje, com certeza, aqui no Metabase da cidade, trazendo tanta informação, como o Danilo também sempre fala, cada programa é uma aula que a gente recebe. E hoje, com certeza, foi mais uma aula e vamos fazer direitinho uma lição que foi dada aqui. Um abraço a todos e semana que vem a gente volta com mais um Metabase na cidade. Nosso produtor, Tiago, está aqui. A gente agradece. Alô, aí está ele. Sem ele não tem programa. Muito obrigado, Tiago, e a você especialmente. Se inscreva, ative o sininho, você vai ser notificado quando a gente entrar com um conteúdo novo, inédito como esse. E também interaja conosco através do Instagram, do Facebook. Vai ser uma alegria a gente conversar. Grande abraço a todos e até o próximo Metabase na Cidade. Em breve tem mais Metabase na Cidade, o podcast do trabalhador. Não perca nenhum episódio. Ative o sininho, siga nosso canal, curta e compartilhe.